Graças, paz, irmãos, bom dia. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, mais um dia que Ele nos dá para exaltarmos o nome dEle. Nesse domingo pela manhã, Igreja Batista Boas Novas aqui em Uberaba, nos sentimos felizes em poder participar com os irmãos nesse tempo de clamor a Deus, né, onde nós reunimos domingo pela manhã, por enquanto online, né, para buscar a presença de Deus. E que o Senhor, de maneira muito preciosa, possa falar ao nosso coração nesta manhã, nos enchendo de graça, alegria, força. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nele devemos nos alegrar e buscar a presença do Senhor. Com certeza muitos também estão envolvidos e engajados nesse grande movimento de oração pela nossa nação, pelo nosso Brasil, em jejum, em oração, e que continuemos fazendo isso, porque cremos que Deus está agindo, que Deus está operando e que Ele, mesmo nesse momento de isolamento, de pandemia, Deus está no controle. E nós, como Igreja do Senhor, devemos estar atentos ao que Deus está fazendo e nos colocar à disposição do Senhor para Ele usar a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão e irmã, onde você está aí agora, em nome de Jesus Cristo. Não somente os irmãos da nossa igreja, mas todos aqueles que fazem parte da nossa rede de amizade da nossa igreja, nossos amigos e irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Que esse dia seja um dia de vitória em sua vida, um dia onde a presença do Senhor esteja em seu lar, na sua família, no nome de Jesus. Missionária Virgínia. Graças e paz a todos, bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Vou ler um texto bíblico aqui que se encontra em 1 João capítulo 5, do 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos neste momento. Pai querido, Pai amado, na tua presença, meu Deus, queremos mais uma vez glorificar e exaltar o teu santo nome. Agradecer ao Deus por mais uma noite, ó Deus, um sono tranquilo e reparador. Agradecer ao Deus por mais, ó Deus querido, o teu cuidado em nossas vidas. Queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pela tua fidelidade, Senhor. Ó Deus, sabemos que nós não merecemos, ó Deus, mas precisamos a cada dia, Senhor, da presença do teu Espírito Santo, ó Deus. Precisamos a cada dia, ó Deus, do cuidado do Senhor, da tua misericórdia e graça. Nos abençoa nesta manhã. Amém. Abençoa cada irmão, cada amigo, ó Deus, que está neste momento, ó Deus, participando conosco, ó Deus, deste culto matinal. Ó Deus querido, que as suas famílias sejam abençoadas, ó Deus, sejam guardadas, ó Deus, pela tua poderosa mão. Abençoa, Deus querido, os quatro cantos dessa nação, Senhor. Abençoa poderosamente a nossa nação, os nossos governantes, ó Deus, dê sabedoria a esses homens e mulheres. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, cura a nossa nação. Ministra, ó Deus querido, a bênção do céu sobre a nossa nação, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo a paz dos teus corações e trazendo vidas, ó Deus, que rendam aos pés de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ó Pai, que a tua igreja possa estar, ó Deus querido, Pai, atenta, ó Deus, ao chamado do Senhor. Que possamos, ó Deus, estar, ó Deus querido, com os nossos corações voltados para o Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que foi lida neste momento. Obrigado pela tua. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, nos dá ânimo, nos dá força, ó Deus, nos dá, ó Deus querido, esperança. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te exaltamos na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém. Pelo sol da manhã, Obrigado, Jesus, pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado.
clamar ainda ao Senhor em nome de Jesus. Continue em oração neste momento, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, porque Deus, Ele quer nos usar e nos abençoar. Senhor, nós ainda estamos em oração nesta manhã, Pai. Por conta com a tua serva e com tudo que tem sido clamado ao Senhor desses dias, ó Deus querido, a tua presença de fato real em nossa vida. E o Senhor nos chama a clamar pela nossa nação, pelas nossas famílias, ó Pai, pelo nosso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Deus nosso, Senhor, estenda a tua mão, Senhor, teu poder, tua graça e tua misericórdia sobre o nosso país. Em cada canto, Senhor, norte a sul, leste a oeste. Que o Senhor abençoe cada estado brasileiro, cada cidade, Senhor. Cada família, cada pessoa que mora nesse território, abençoe poderosamente em nome de Jesus, e que essas misericórdias também se estendam a cada país, a cada lugar deste mundo, ó Pai querido. É uma oportunidade para que o Teu Evangelho seja anunciado, e a Tua obra não pode parar, Senhor. Oramos nesta manhã, Pai querido, para que diante dessa pandemia o Senhor esteja possa abreviar em nome de Jesus Cristo e possamos ver logo a normalidade acontecendo nas nossas vidas, ó Pai. Mesmo sabendo, ó Pai querido, que muitas coisas o Senhor está fazendo para que possamos ter uma postura nova, diferente, ó Pai. Possamos ser mudados e transformados pelo Teu agir nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar cobrindo nossas vidas com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor, neste dia. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão doentes, ó Pai, que estão nos hospitais, dentro de suas casas, ó Pai, e doentes por causa desse vírus, suplicamos a Tua cura, a Tua bênção, o Teu bálsamo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, suplicamos a Tua misericórdia, sustenta, fortalece, e que em nome de número de pessoas curadas possa aumentar dia a dia, porque cremos, ó Pai, que a Tua bênção está sobre nós, ó Pai. Queremos, ó Pai querido, que o Senhor está no controle de toda essa situação e que o Senhor está agindo de uma forma poderosa em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, pela igreja do Senhor nesse tempo. Que o Senhor desperte e aviva o Teu povo a buscar ao Senhor com todas as suas forças em nome de Jesus. Ó, seja um tempo de avivamento, um tempo de quebrantamento, um tempo de arrependimento, ó Pai querido, no meio do Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor fortaleça também os pastores e líderes, missionários, ó Pai, homens e mulheres que estão se colocando à frente para continuar a obra do Senhor, motivando, abençoando o Teu povo, usando a Tua palavra, trazendo palavra de ânimo, de esperança, Pai querido, porque é um tempo que não podemos nos desanimar, não podemos, ó Pai, nos prostrar, não deixemos, ó Pai, também deixar aproveitar a oportunidade de pregar o Teu Evangelho, Senhor, onde tantos corações de fato estão muito deprimidos, corações estão aflitos, ó Pai, e que precisam ouvir da palavra do Senhor, esta palavra que transforma, Pai. Obrigado, Pai. Ouve o nosso clamor nesta manhã, Pai querido, e abençoe cada um dos Teus filhos que conosco estão orando também nesta manhã, Pai. Obrigado por esse grande movimento de oração que tem se levantado, meu Pai, nas igrejas, em favor da nossa nação, do nosso país, das nossas famílias, ó Pai querido. Ó Deus, ouve o nosso clamor. Nós te agradecemos e Te louvamos porque cremos na Tua maravilhosa e rica promessa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso hino do cantor cristão 349, rica promessa. Como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei. Ao que confia na Sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou de Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque vencedor, eu pela mão te conduzirei.
sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, semos que nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno para escolher-te, não temas, pois eu muito te amei. Quem nos meus braços pode arrancar-te, sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Aleluia. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois Obrigado, eu muito te amei. Quem dos meus braços pode te arrancar? Pode arrancar-te. Sempre seguro te guardarei. Aleluia. Esse é o Deus que cremos. Jesus nos salvou, nos alcançou, nos remiu com seu sangue e pertencemos a Ele. E como diz também em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do grande amor de Deus. Mas no cântico, há um caminho para a adoração, Há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para
Amém, irmãos? Vamos estar refletindo um pouco na palavra de Deus. Peço a Deus que a missionária ore ao Senhor e nessa oração ela possa enfatizar mais um pouco a questão da obra missionária. Nós estamos em campanha de missões mundiais. Nesse domingo estamos continuando, falando sobre a campanha de missões mundiais e os nossos missionários, cada família missionária, a obra do Senhor no mundo precisa da nossa intercessão. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, na Tua presença, ó Deus, queremos neste momento, ó Deus, interceder, ó Pai, em favor, ó Deus, da Tua obra, ó Deus, em favor, ó Deus, dos campos missionários, ó Deus, ó Pai amado, na África, na Ásia, na Europa, ó Deus, em todos os cantos deste planeta, ó Deus, onde há vidas, ó Deus, precisando, ó Pai, conhecer Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém, que preciso conhecer a graça do Senhor, que preciso conhecer Jesus, o Filho de Deus, como nosso mediador. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar cada campo missionário diante do Senhor neste momento. Sim, cada Jesus. família missionária, cada missionário, Senhor. E queremos pedir, ó Deus, cuida dos teus filhos, ó Deus, sustenta, ó Deus, dê sabedoria, dê estratégias, ó Deus querido, para, ó Deus, o trabalho no teu reino, Pai, neste momento tão difícil, Senhor. E que a igreja do Senhor possa estar, ó Deus, sustentando em oração, intercedendo, e também, ó Deus, nas suas contribuições, ó Deus, para que esses missionários continuem nos campos, ó Deus, levando, ó Deus, a palavra de salvação. Muito obrigado por tudo, ó Deus, continua conosco, ó Pai, ó Deus, nos direcionando, ó Deus, em tudo, ó Deus. Sabemos, ó Deus, precisamos a cada dia, ó Deus, na nossa consciência, saber que a obra não é do homem, a obra é do Senhor. Amém. A obra não é para a exaltação do homem, nem para a glória do homem, mas para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigada, Deus. Continua falando conosco através da Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu quero que os irmãos, aqueles que puderem estiver com a Bíblia aí, possam abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós queremos falar sobre trabalhar o tema uma igreja missionária em alguns domingos, trazer estudos sobre o livro de Atos. E será, acredito que, um grande desafio para nós, em tempos em que, de fato, como igreja, precisamos nos voltar mais para a missão de Jesus que o Senhor nos deu. A missão de sermos uma igreja missionária no tempo em que as pessoas estão clamando por Jesus Cristo. Às vezes nós não estamos ouvindo esse clamor de forma audível, mas no mundo espiritual muitos estão sofrendo e clamando por uma resposta de Deus em suas vidas. E a igreja de Jesus tem essa resposta. Tem Jesus para elas, a única esperança. E nesse tema é uma igreja missionária. Quero trabalhar algumas questões, algumas reflexões com os irmãos no livro de Atos dos Apóstolos, que a sua importância é muito grande. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Vamos trabalhar alguns versículos e vamos estar comentando aqui. O missionário também tem a liberdade de estar conosco aí, colocando observações. E você vai anotando na sua Bíblia aí e vamos aprender juntos em nome de Jesus. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, te agradecemos, Senhor, nos ensina, que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração. Agradecemos, ó Pai, ó Deus, pois queremos ser uma igreja missionária usada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quem escreve
Atos é Lucas. O Evangelho de Lucas também. E se você quiser, pode abrir lá Lucas capítulo 1. Que Lucas ele escreve para o mesmo destinatário, claro que vai servir para toda a igreja do Senhor. E quando Lucas escreve, que é em torno de 61 depois de Cristo, quando é escrito o livro de Atos dos Apóstolos, também considerado como Atos do Espírito Santo. Mas aqui no versículo 1 do capítulo 1 de Lucas, lá fala, visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então, na verdade, Lucas, ele também é médico, ele andou junto com Pedro, na verdade com Paulo, né? Então ele teve essa oportunidade de ouvir de Paulo, né, todos os ensinos de Jesus, e Lucas também traz isso, na verdade, em que ele tem um compromisso de uma forma organizada, trazer todas as informações relacionadas ao ministério de Jesus. E isso é interessante, que ele tem um cuidado, que nos chama a atenção aqui, que ele quer fazer com que Teófilo, que é um amigo dele, a palavra Teófilo do grego vem de amigo de Deus, que é um conhecido e alguém que na verdade está sendo instruído por Lucas, ele precisa então trazer para Teófilo mais conhecimentos sobre os acontecimentos que giram em torno de Jesus, os seus ensinos e junto com os seus apóstolos. Né? Esse cuidado com o relacionamento discipulador da transmissão das verdades de Deus, e que já nos chama a atenção para sermos assim também, cuidadosos e atentos em conhecer a palavra e transmitir com muita fidelidade os ensinos de Jesus para aqueles que estão sobre os nossos cuidados espirituais no conhecimento, na transmissão do conhecimento da palavra de Deus. Você vê que esse tempo aqui, em Atos dos Apóstolos, aqui, quando Lucas começa a escrever, ele começa a trazer essa continuidade dos diversos eventos que aconteceram após a ressurreição de Jesus, e que até ele ser recebido na glória do Pai, de onde ele veio. E ele passou um tempo, né? Ele passou um tempo junto com os discípulos, trazendo vários ensinamentos após a sua ressurreição. E depois disso, então, Jesus está preparando o coração dos discípulos e fala com que ele aguardasse a promessa do Pai. E essa promessa é que nos chama a atenção. A promessa da descida do poder do Espírito Santo sobre a vida da sua igreja. Mas qual é o objetivo? O que ele queria fazer? Então, Atos dos Apóstolos se torna muito importante na continuidade da obra de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele voltou para o Pai, ele com um corpo glorificado, né? Já nos trazendo esse entendimento do que seria para nós no retorno da volta de Jesus, e nós seríamos transformados à semelhança de Jesus Cristo. Então, o ato pode ser chamado também de ato do Espírito Santo de Deus, onde existe a inauguração da igreja de Jesus. Jesus funda a sua igreja ali nos Evangelhos, e agora em Atos dos Apóstolos existe essa inauguração da igreja sob o poder do Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo. É o registro da história dos primórdios da igreja cristã, seus primeiros mártires e também dos seus primeiros missionários. Aqui vemos que a igreja missionária ela se faz presente aqui, porque na verdade existe um grande movimento missionário, né, da igreja do Senhor. Quando pensamos no movimento missionário, nós pensamos também no mover do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus, para que eles possam levar a mensagem do Senhor a todas as partes da terra. Ele registra também a descida do Espírito Santo, conforme pronunciado pelo profeta Joel e também prometido por Jesus, né? O princípio da obra missionária, dando atenção ao trabalho de Pedro e principalmente do apóstolo Paulo. São duas figuras que sobressaem,
Pedro e Paulo. Temos também Estevão, temos também Estevão e tantos outros, Barnabé, Ananias, né? Mas Pedro e Paulo são os dois apóstolos aqui que vão se destacar no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos procura ainda mais mostrar como o Evangelho chegou aos gentios e como as respectivas igrejas se espalharam por muitas regiões e países do mundo, chegando até ao capital do Império Romano, lá, né, em Roma, né? Então, ele encerra abruptamente o livro, apenas dizendo que Paulo estava preso, continuando pregando o Evangelho sem impedimento algum. O autor com maior evidência de aceitação é Lucas, que também escreveu o respectivo Evangelho. A data mais provável gira em torno de 60 depois de Cristo. Com essas informações a gente pode prosseguir, né, e vendo aqui no versículo 4, né, e comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse que de mim ouviste. Então essa promessa descida do Espírito Santo, porque agora inaugura um tempo novo na vida da igreja. Enquanto no Antigo Testamento a presença do Espírito Santo era algo muito, muito particular e muito assim, na vida de algumas pessoas apenas, agora todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus e que recebem o Espírito Santo de Deus, recebem o dom do Espírito Santo, que são batizados do Espírito Santo, são salvos, selados pelo Senhor, né, no ato da sua conversão, agora se tornam prontos para continuar a obra de Jesus Cristo. Independente da classe social, de alguém que seja escolhido especialmente por alguém, né? Agora o Espírito Santo foi derramado sobremaneira, né, sobre a vida de todo aquele que crê e clama a Ele, né? Então ele é pronto para fazer a obra do Senhor. Versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que esse tempo será o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então aqui existia ainda uma preocupação de que Jesus, então, isso antes de voltar para o Pai, em que, Jesus está ressuscitado e agora está com os discípulos. Agora é tempo de inaugurar um reino terreno? Não era esse o propósito, né? Jesus iria voltar para o Pai, e no versículo 8 continua o que? Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Existe aqui duas promessas. A promessa de que eles receberiam o cumprimento da promessa do Espírito Santo, e a promessa de que Jesus voltaria da mesma forma como ele estava indo, entre as nuvens, né? Então existiam essas duas promessas, e que eles precisariam entender agora que que na verdade teriam uma missão. Como igreja teriam uma missão até o dia da volta de Jesus, mas que essa missão eles fariam no poder do Espírito Santo. Interessante que essa missão, ele começa em Jerusalém, vai até a Judéia, na região mais próxima, vai até Samaria, ou seja, para que a igreja seja missionária, ela precisa esperar na promessa de Deus, e se esperar significa confiar. Precisa também ser obediente a essa promessa de Deus, e ser obediente significa ser obediente à missão de Jesus, para que ela possa cumprir nessa terra, né? Então, e que a igreja, para ser missionária, ela precisa entender, ela precisa quebrar barreiras, ela precisa quebrar diversas barreiras. Dentre elas, ela precisa quebrar preconceitos. Samaria é aquele povo misturado, em que judeus não se davam com samaritanos, como nós já sabemos.
Então a obra missionária ela não pode ser detida, ela não pode ser limitada. Ela precisa se estender, ela precisa ir a todas as pessoas, em todos os lugares, aonde elas estão e como elas estão e onde elas se encontram. E isso é uma igreja missionária. Uma igreja que não escolhe, que não se detém em limites, barreiras étnicas, sociais, né? De maneira nenhuma, políticas, econômicas, não. Todos precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e terem a oportunidade igual de serem salvos por Deus e receberem o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a salvação em Cristo. Vamos falar mais à frente nos próximos encontros sobre o batismo do Espírito Santo, entender o que de fato isso é e o que isso vai trazer para a vida da igreja como consequência, né? Mas a missionária Virgínia, o que achou interessante, né, naquilo que nós estamos compartilhando? A irmã quer compartilhar algo aí para os irmãos? Acho interessante que nós somos como os samaritanos, né? Assim como aquele povo estava misturado e talvez não teria, né, por não ser judeus, genuinamente judeus, mas eles foram alcançados. Nós também, como pessoas que não fazemos parte do mundo judaico, nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Isso é missões. Amém. Isso é missões. Alcançar todas as pessoas em todas as partes deste mundo. Porque Deus amou o mundo. Deus ama todos. E não só os judeus, mas Ele ama todos. E nós somos, né, o povo de Deus. E o Espírito Santo de Deus foi dado a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Verdadeiramente. Amém, glória a Deus. Eu vou continuar lendo aqui mais alguns versículos, já vamos estar concluindo aqui esse primeiro capítulo de Atos, mas no versículo 12 ainda continua assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca do Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Eu quero pular um pouquinho e ir para o versículo 24. Orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Amém, irmãos? Eu quero destacar duas coisas interessantes. É que, na verdade, Jesus ele manda eles voltarem para Jerusalém, porque eles estavam no monte quando tudo aconteceu, ou seja, quando Jesus ele foi recebido aos céus, e ali receberam essa promessa, essas palavras de Jesus, viram um anjo e tal, e eles voltam para Jerusalém, aguardando no cenáculo. Esse cenáculo seria tipo uma espécie de um local grande, né? E possivelmente o mesmo lugar onde eles se reuniram com Jesus na última ceia. E interessante, quando eu penso aqui no cenáculo como uma casa, talvez fazendo uma certa comparação, ainda que não muito perfeita, mas pensando nos tempos que estamos vivendo hoje. Como é que nós estamos nos comportando diante desse tempo, em que o Senhor, de uma certa forma, nos chama a nos viver de forma reclusa junto com a nossa família? E qual tem sido o nosso comportamento? Certamente existia uma ansiedade também no coração dos discípulos, né? Todos aqueles que estavam ali, diante daquilo que
que estava por acontecer. Jesus havia feito 2 promessas, a primeira que Jesus iria voltar, então eles estavam entendendo de alguma forma que essa promessa parecia ser urgente, parecia ser logo. Então algo eles precisariam fazer, e que segundo, eles receberiam o poder do Espírito Santo. Bom, então o que aconteceria após tudo isso? Havia uma grande expectativa. E uma segunda coisa é que Deus também, ele, na sua providência, ele quer completar o número dos apóstolos. Né? Sabemos que Judas Iscariotes traiu Jesus e ele realmente tirou sua própria vida e ficou aquele espaço ali em vão. Eu vejo essa parte interessante, que eles estavam em oração e pediram a Deus direção para que fosse colocada a pessoa certa. E houve 2 nomes aqui, o nome de Matias foi escolhido. Pastor, para os amigos, né, que talvez não tenham muita intimidade com a palavra de Deus, com as leituras da palavra de Deus, se Judas Iscariotes se enforcou, né, se suicidou, por que aqui está reunido também um outro Judas, filho de Tiago? Porque é outro Judas, viu, gente? Ah, não se confundir, né? Para não se confundir. São 2 Judas. Aquele que se matou, né? Se suicidou. E o outro Judas. Um era Judas Iscariotes, né? E esse é Judas, filho de Tiago. Então são 2, para muitas pessoas não se confundir. E eu acho interessante também que os amigos possam entender aí que todos estavam reunidos. Quando ali entraram, né, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, né, o outro Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E olha, interessante, todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Ou seja, Maria tinha outros filhos, Jesus tinha outros irmãos biológicos. Esses irmãos aqui não são os apóstolos, porque os apóstolos estão citados no texto acima. Então significa que Maria teve uma vida normal como esposa e como mãe de outros filhos. E continuou a servir a Deus, né? E toda a família foi, assim, de certa forma, envolvida, né? Pelos ensinos de Jesus, né? Muito bom, muitas observações muito interessantes. Ok, queridos, então o que nós vemos aqui, a importância de uma vida de oração, da perseverança em oração, né? É claro que nós podemos tirar para a nossa vida, né, missionário, que nós precisamos entender qual deve ser a nossa postura como igreja do Senhor nesses dias. E entender que Deus, como Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele é soberano, e Ele está no controle de toda a história da humanidade, e de uma forma muito especial, na direção da sua igreja, através do Espírito Santo, eu quero concluir isso destacando 2 coisas. Que nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo, como igreja do Senhor. Estar em oração, na dependência em oração, significa que nós estamos querendo nos submeter à direção do Espírito Santo. A obra missionária não pode prosseguir, não pode avançar, não pode continuar se não for pela direção, submissão total ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, significa dizer também que em quantos momentos nós queremos fazer a obra de Deus pela nossa força, quantos momentos nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo. Nós estamos sendo desafiados a refletir sobre a nossa postura enquanto igreja, pensar como nós estamos vivendo o nosso Evangelho e como nós estamos proclamando, ensinando esse Evangelho, né? Como nós estamos cumprindo a missão, a grande comissão dada por Jesus em Mateus. Será que nós, de fato, da maneira como nós estamos agindo e sendo como igreja de Jesus, estamos cumprindo a grande comissão de Jesus Cristo? Será que nós estamos sendo fiéis a essa missão? Estamos fazendo discípulos de todas as nações? Ou estamos, na verdade, de alguma maneira, como nós podemos ver na história da igreja, ou talvez na vida da igreja hoje, nós estamos dentro dos nossos tempos,
Porque se nós não estamos cumprindo essa missão para fora das quatro paredes, se não temos feito isso no nosso tempo enquanto igreja de Jesus, e entender que igreja, temos entendido que a igreja é apenas o templo, as quatro paredes, significa que nós não estamos cumprindo plenamente a missão de Jesus Cristo, o ide do Senhor. E talvez esse tempo o Senhor está nos fazendo refletir como nós temos feito, como nós temos obedecido o seu chamado em nossa vida. Será que nós estamos tão perplexos de que nós não sabemos ser igreja se não for dentro das quatro paredes? Não que isso não seja importante, porque é muito importante estarmos ali em comunhão com nossos irmãos, adorando juntos coletivamente. É maravilhoso isso. Agora, isso deve, na verdade, se reverter em um compromisso com a obra missionária, com o chamado missionário que o Senhor nos deu de sair da onde nós estamos e falarmos o Evangelho em todos os lugares para todas as pessoas em nome de Jesus. Como nós temos revertido as nossas forças, nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos? Estamos entendendo que deve ser revertido para a obra missionária? Estamos levando pessoas a entenderem o seu chamado missionário? Vocacionados têm sido levantados, têm sido preparados e têm sido enviados pela igreja do Senhor? Ou estamos preparados, ou estamos, na verdade, preocupados com muitas coisas internas enquanto igreja, até enquanto instituição? Isso nos leva a refletir, isso nos leva a repensar e talvez ter uma postura diferente após esse tempo de reclusão que nós estamos vivendo. Porque será o tempo que Deus nos proporcionará para dizer: agora vocês já entenderam o que eu quis falar ao coração de vocês. Talvez o Espírito Santo esteja falando ao seu coração assim, né? Agora que vocês entenderam, pronto, agora passou toda essa pandemia, esse isolamento, agora é hora de trabalhar, é hora de fazer a obra missionária, é hora de seguir em frente. Então, em segundo, quero concluir dizendo: a missão da igreja não pode parar. Nada pode parar. Nada pode deter a igreja de Jesus. Não é essa pandemia, não é essa situação que nós estamos vivendo aqui, que está fazendo econômica, social, política. Irmãos, nada disso pode impedir a igreja de Jesus. Nada disso pode impedir a igreja do Senhor. Desviar, né? Porque não podemos nos desviar do foco que o Senhor nos fez, o foco da grande comissão de fazer discípulos em todas as nações. Então nós somos chamados a continuar a fazer a obra do Senhor. Amém? E para concluir, o último versículo, Mateus capítulo 28. Pedir a missionária que possa ler esse versículo, se ela puder. Mateus capítulo 28, a partir do 18 ao 20. E já tem ali também uma grande promessa para as nossas vidas. 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Que Deus possa nos fazer crer na sua palavra e nos fazer obediente ao seu E se apegar a essa palavra, que vos tenho ordenado. Amém, Jesus. A grande comissão é uma ordem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, porque de fato grandes são Amém, Jesus. as obras do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Senhor, nós agradecemos Obrigado, pela tua palavra nesta manhã, louvamos, por esse encontro online que nós estamos tendo com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que famílias sejam ricamente Amém. abençoadas. Queremos agradecer. Obrigado, e queremos colocar cada família diante do Senhor, cada irmão e irmã também que está nos assistindo ou não, que o Senhor abençoe poderosamente. Deus, o Senhor tem ouvido as nossas orações, que o Senhor continue nos abençoar durante todo esse dia. Estaremos ainda à noite orando, buscando ao Senhor, louvando a Ti, celebrando ao Senhor nesta noite, e temos durante
a cada dia buscado a Tua presença, colocado nossos pedidos de oração, nossa súplica, nosso clamor, que o Senhor vá ao encontro agora de cada irmão, diante daquilo, vá ao encontro de cada irmão, diante das suas necessidades e lutas, Pai querido. Muitos são as nossas necessidades, mas a nossa prioridade, a nossa vida como servo de Deus é obedecer ao seu chamado. Amém. Nos ajude, Senhor, e que tudo concorra em nossa vida, para que venhamos a glorificar e exaltar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus e encerrando o culto desta manhã. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Louvamos a Deus. Somente o nome do Senhor é santo. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
que tenhamos um dia ricamente abençoado na presença do Senhor. Não importa o lugar, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a noite.